Eu sou. Sejam todos bem-vindos ao JunggleCast. Eu sou Joshua Cineasta e este é o primeiro e grande episódio de muitos que vêm. Hoje vamos falar sobre a saúde oral e trago uma profissional da área para poder nos explicar o que é isso de concreto. Bem, convosco a doutora Sandra Zola Silva. Que nome tão grande! Olá a todos, muito obrigada. Eu sou a doutora Sandra Zola Silva, médica dentista, e estou muito grata pelo convite, pronta para responder as questões e ajudar o pessoal de casa. Nós é quem agradecemos, doutora Sandra, é um prazer estar com uma grande profissional da área, não é? Como é que se pronuncia, desculpa? Medicina dentária? Não, tem um termo que tinha usado mais, acho que é odontologia, alguma coisa. Odontologia. Odontologia, Certo. Ok, muito obrigado. É um grande prazer ter a doutora aqui. Okay. Bem, vamos começar com a primeira pergunta. Doutora Sandra, o que é uma médica dentista? Médica dentista é uma especialista ou uma profissional da área da saúde que trata e previne patologias, principalmente doenças da cavidade oral. Tem pessoas que normalmente fazem alteração dos dentes. Eles retiram os dentes normais, que é o nosso dente, que a gente já nasceu com ele, e acabam por colocar dentes de ouros ou alguma coisa do gênero. Sempre me perguntei, esse procedimento não é doloroso? E depois de ter feito a cirurgia, como é que funciona? O paciente não sente dores, o que é isso? Bem, na verdade esses dentes são próteses. Pacientes uns até não se tira, porque pode-se fazer uma de restauração dentária, onde ao invés de remover o dente todo, não, faz-se um desgaste do dente em que ele quer colocar o ouro e posteriormente coloca-se uma coroa por cima do seu próprio dente, para poder segurar também a estes casos. Agora, há pessoas que preferem mesmo tirar, também consideramos uma coroa, onde primeiro faz a extração, tira o dente, claro que um procedimento é uma cirurgia, acaba se sentindo dor, mas antes de fazer a cirurgia faz-se uma anestesia, para evitar que o paciente sinta dor, e posteriormente faz-se uma moldagem, que é copiar os dentes que precisa substituir, e posteriormente o protésico vai fazer uma prótese, que é chamada de coroa, para colocar no local onde se removeu aqueles dentes. Bem, durante o processo em que ele vai usar essa coroa, claro que ele não tem dor nenhuma. Por quê? Porque antes foi feito um procedimento que usou-se anestesia, mas depois fica na boa. Só que há muito risco, porque há risco de acúmulo de alimento. Se o paciente não tiver uma boa escovação, logo provoca outros problemas na boca, outras patologias. É um risco. E o paciente não tem dificuldades em comer determinadas alimentações? Não tem dificuldade nenhuma, desde que seja uma prótese de tamanho ideal, que encaixe bem, ele consiga ter uma oclusão boa, consiga mastigar, não tem nenhum problema. Ok, muito bom, porque por acaso eu sempre gostei de ouros, sempre gostei de diamantes e, quiçá, quando eu for rico, porque eu serei rico, retirar todos esses dentes e colocar diamantes, não é? E nesse caso vou ter que me dirigir à clínica Kenza Dental. Bem, diamante não diria, seria bem mais complicado. O que poderias colocar é prata ou ouro, mas também não é o ideal. Achas que entre ficar com o teu próprio dente, que é o ideal para todos nós, em termos de saúde bucal, em termos de estética, em termos de autoestima, é sempre melhor do que colocar algo a mais, salvo a necessidade de que, por algum acometimento da cavidade, por alguma cárie, por uma periodontite ou por uma gengivite, acabamos por fazer procedimentos mais invasivos e há assim necessidade de se fazer a remoção do dente, aí sim podemos substituir para fazer uma estética, né? Mas existem materiais próprios da cor do dente que se pode usar para substituir o dente perdido, não propriamente ouro ou prata, isso depende muito de si também, mas acho que não seria o ideal. Em termos de saúde bucal, não seria. Doutora Sandra Silva, quais os serviços que a clínica Kenza Dental oferece? Bem, nós temos vários serviços. A clínica Kenza Dental tem como foco a saúde oral em si, em vários âmbitos. Temos serviço de restauração dentária, temos tratamento de canal,
ou propriamente endodontia. Temos também implante dentário, temos ortodontia, que é a aplicação de aparelhos, temos também atendimento em crianças, que é odontopediatria. Então, dependendo do que o paciente precisa, nós temos serviços próprios para cada tipo de situação. E qual é o procedimento antes de se fazer a remoção, por exemplo, de um dente? É só chegar no mesmo dia, é feito isso, ou tem que marcar com antecedência? Como é que funciona? Bem, isso depende muito. Existem pacientes que já têm dor, como sabe a nossa realidade de Angola. As pessoas nem sempre têm o hábito de marcar uma consulta de rotina, para fazer uma limpeza, para fazer uma avaliação intraoral. Muitos aparecem só quando já têm dor ou desconforto, só assim é que vêm procurar serviços. Pronto. Mas para avançarmos para uma cirurgia, que é propriamente uma remoção do dente, antes devemos garantir que o meio bucal do paciente esteja em condições de receber uma ferida, porque quer não, uma extração dentária é uma ferida que se cria. Então, a nossa intenção, a princípio, é que a cavidade bucal ou a boca do paciente tenha a menos concentração de bactéria possível. É importante que o paciente tenha o meio bucal em condições, ou seja, tenha o menos bactérias possível na boca. Para isso, fizemos uma limpeza, onde fizemos uma remoção. Se tiver tártaro, removemos. Se tiver placa bacteriana, removemos. E só depois é que avançamos para a cirurgia. E o que provoca de concreto a dor de dente? Dor de dente tem várias causas. Primeiro, pode ser sensibilidade dentária, porque às vezes usamos pastas de dente muito abrasivas, usamos escovas de dente muito duras e, em consequência disso, ao escovar, fazemos muita força e os dentes ficam com pouco mineral, ficam fragilizados, fazendo com que as bactérias consigam facilmente agredir o dente. Pronto. E uma das coisas também é não escovando os dentes, não fazendo higiene bucal. Recomendado que é pelo menos 2 vezes ao dia, devia ser 3, mas pelos corre da vida, acabamos fazendo só 2 vezes ao dia. Mas o essencial é que se faça o de noite. A escovação de noite é quase o toque final para prevenirmos qualquer alteração da cavidade bucal, porque é de noite onde nós estamos em repouso e a nossa boca não produz tanta saliva, porque a saliva, de certo ponto, acaba nos protegendo de certas patologias. Então, quando estamos em repouso, não produzimos tanto, logo há acúmulo de comida, né, quando a pessoa não escova, e as bactérias que já vivem na boca, né, porque a nossa boca tem bactérias próprias para nos proteger de algumas bactérias invasivas que vêm a partir do alimento, da água e tudo mais. Então, elas mesmo que são boas, né, que são consideradas boas, quando alimentam-se da comida que nós comemos, os restos alimentares que ficam entre os dentes, eles por si só vão depois, num processo de liberação dessas comidas ou dessas proteínas, vão liberando toxinas. Toxinas essas que são invasivas ao nosso dente. Aos poucos vão criando fratura, infiltrações e depois vai desenvolvendo a cárie, aos poucos. Muito bem, doutora. Será que a dor de dente é uma doença, ou podemos considerá-la uma doença hereditária? Também. É assim, tem alguns pacientes que já têm como fator de risco o fato de estar no gene, muitos familiares têm cárie, e se eles não têm cuidados, porque a cárie não surge de um dia para a noite, é um processo. Então, se tu já tens o dente fragilizado devido à sua anatomia ou devido à sua geração, aos teus antepassados e tudo mais, já tens os teus dentes muito fragilizados e não cresceram conforme devia crescer, eles já estão bem mais suscetíveis a desenvolver cárie. Então, associando a questão genética mais a falta de cuidado, o risco é maior. Muito bem. Tenho mais uma pergunta sobre dor de dente, mas antes disso, gostaria que voltássemos naquilo que é o assunto que nos trouxe cá, que é sobre o mau hálito. Eu gostaria de saber se o mau hálito é considerado uma doença. É uma alteração, na verdade. Okay. É uma alteração porque
Inicialmente tem tratamento, é um segmento que se faz ao paciente, mas antes de avançarmos quanto ao tratamento e tudo mais, poderíamos definir o que é mau hálito, né? Antes de falarmos o que é mau hálito, podemos dizer o que é hálito. Hálito é o ar expelido, né, pelo nosso sistema respiratório, pela cavidade bucal, que é normal, mas em consequência pode ser alterado. Depois temos aí o sufixo "ose", que é a associação de halitose, né? O hálito com "ose" que dá halitose, que já é uma alteração do hálito de qualquer um. Pode ser do paciente, pode ser do médico, qualquer um. Isso acontece com qualquer pessoa. Agora, vai ser influenciado se o grau do mau hálito, vai ter muito em conta quanto aos cuidados que a pessoa tem. Porque existe o mau hálito que é fisiológico, onde nós ao acordarmos temos, porque não tem como não ter, porque durante a noite tem placa bacteriana a formar-se e tudo mais, e ao acordar você consegue sentir um cheiro desagradável. Esse é um hálito fisiológico que pode ser controlado. Podemos também ter um mau hálito depois comendo ou bebendo alguma coisa, aquilo desaparece. E temos a halitose que é patológica, que pode ser de alguma doença da cavidade oral ou que não tenha nenhuma relação com a cavidade oral, que seja mesmo do organismo de outras patologias, como insuficiência renal, diabetes. Isso depende muito. Qual seria, ou seja, tem primeiro uma pergunta e depois tem uma outra pergunta que dá sequência nesta mesma pergunta. Bem, o mau hálito em crianças ou em pequenos. Até que idade é que uma criança pode começar a ter mau hálito? Visto que normalmente as crianças tendem não ter mau hálito. Eu pelo menos noto isso em uma criança de 3, 2 anos e vejo que normalmente o cheiro que sai não é da sua boca, não é tão desagradável comparando com a de um adulto. Então, até que idade é que uma criança pode começar a ter esses problemas de mau hálito? É assim, há crianças que até mesmo sem dente podem ter mau hálito. Ok. Podem, sim. Alguns, porque as mães às vezes não têm o cuidado de limpar a língua, porque a criança come, o bebê recém-nascido mama leite e esse leite depois fica grudado na língua e poderá provocar mau hálito, mas não é o hálito comparado ao de um adulto, claro que não, é algo mais leve que quase não se percebe, mas uma criança pode sim ter mau hálito. Agora, 3 anitos, 4 anitos, já tem dente, muitos até por falta de cuidado dos pais já tem cárie, já tem gengivite, aí assim mau hálito também. E será que a presença de cárie nos dentes influencia no nosso mau hálito? Muito, porque a cárie dentária é como se fosse um processo de apodrecimento do dente. Ok. Porque começa por uma mancha branca, mas se não for controlada e tratada, vai evoluindo e depois as bactérias fazem com que o dente em si seja o foco deles de infecção, sentam lá, comem lá, fazem tudo lá. Vai resto de comida, vai bebidas, água, sumos, pronto, vai grudando aí aos poucos no dente e vai provocar mau hálito, sim. É provável que sinta assim mau hálito. A cárie, na verdade, é um dos... Para a halitose na cavidade bucal, a cárie tem sido quase que o número 1 para provocar mau hálito, provocando mau hálito. Bom, em todos os pacientes que a doutora já tratou, tem notado esse tipo de situação? Ou seja, o paciente veio simplesmente para tratar sobre a situação do seu dente, não é, que deve extraí-lo? E será que de alguma forma tem apresentado esses problemas? Bem, nem todos. Uns, apesar de terem cárie dentária, e também frisar aqui o ponto que nem todo mundo que vai à clínica dentária é para extrair o dente. Sabe que não. Esse nem é o nosso foco, porque a ideia que nós temos ou o que nós queremos é manter o dente na boca a qualquer custo. Certo. Por isso é que existem várias opções de tratamento. Para chegarmos até o tratamento que é a extração do dente ou a cirurgia, é porque já vimos todas as opções e nenhuma delas foi a ideal para o dente em questão. Só aí é que partimos para a cirurgia. Mas há pacientes sim que aparecem com mau hálito e nós tratamos, e há outros que não, apesar de terem cárie, ainda, e algumas pessoas têm cárie inativa,
né? Que depois de um tempo ele não sente dor, não sente desconforto, não sente nada e nem tem hálito, nem tem mau hálito. Ok? Nesse caso, nem sempre a presença de cáries significa que temos que fazer a remoção dos dentes. Dependendo assim. E também como o mau hálito, para ser diagnosticado, é um processo. Ok. Né? Inicialmente fazemos uma avaliação intraoral, conversa com o paciente e tudo mais. Às vezes, só a partir da conversa, você já consegue sentir que o paciente tem mau hálito. Prontos, depois vamos fazendo a avaliação intraoral. Como nós trabalhamos muito próximo à boca do paciente, porque precisamos visualizar a cavidade bucal toda, também notamos que tem mau hálito, mas há pacientes que até não. Eu acho que até antes de virem para a consulta, se calhar escovam-se de uma forma, colocam um monte de coisa na boca. Quando chegam aqui, poderão ter sim, nós observando, fazendo aí os exames, damos conta, não, esse tem mau hálito sim, apesar de que agora não está com esse cheiro de halitose, né? Não estamos a sentir o cheiro, mas tem sim. Conseguimos notar. Good. É isso que eu queria me perguntar sobre a higiene oral e o mau hálito, porque muitas das vezes vemos pessoas que têm dentes super limpos, super clean, mas acabam por ter um hálito não muito saudável. Então, isso quer dizer que a higiene oral não tem nada a ver, ou nem sempre tem a ver com o nosso mau hálito. Com certeza. Qual seria a causa disso, se for a higiene, a falta de higiene nesse caso? Bem, como frisou, tem pacientes que ao olho clínico, né? Ao olharmos assim, vimos que não, até não tem cárie, não tem gengivite, não tem pericoronarite, não tem periodontite. Os dentes estão todos bem. Como é que ele tem mau hálito, né? Dizer que o mau hálito não tem só origem bucal. Ok. Pronto, a boca pode estar bem, mas pode ser que esse mau hálito está vindo do estômago. Pacientes, às vezes, os pacientes que têm diabetes, né? Pacientes que têm insuficiência renal podem ter mau hálito, podem apresentar mau hálito. Então, isso às vezes é além da cavidade bucal, vem mais de dentro para fora, não propriamente da cavidade. Apesar de que 90% dos casos é mais da cavidade bucal, mas também poderá existir mau hálito que não tenha relação com a cavidade bucal. E o que é que provocaria isso? Uma alimentação, será? Também. E doenças como a diabetes, por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes com insuficiência renal, pacientes que têm também uma diminuição da saliva, né? E tem muita isso acontece, desculpa. Com a alimentação. Tem pacientes que não têm quase saliva nenhuma. Uau! Mas isso seria relacionado à cavidade bucal, não propriamente aos órgãos que não têm relação com a cavidade bucal. Eu, por acaso, estou surpreso, nunca ouvi esse tipo, ou seja, nunca ouvi isso antes. Pessoas com pouca quantidade de saliva na boca. Existe sim. E como é que eles se sentem? São pessoas normais? São pessoas normais. Deveria se melhorar sim. Existem medicações próprias, pode também ser, tem que beber muito líquido, muita água, de preferência, para ajudar a hidratar, porque na verdade a saliva salva-nos de muita coisa da cavidade bucal. Já imaginaste que o paciente vem com esse problema de ausência, não é, de saliva na boca, e depois de ser tratada começa a ter mais saliva do que deveria ter? Como é que ficaria? Bem, até não diria ausência, diminuição, né? Okay. Comparando ao que é o normal, poderá ter sim uma diminuição. E ao tratarmos, claro que vamos controlar, não podemos também exceder, depois dele ficar cheio de saliva e também um desconfortante, tem que cuspir e tudo mais, e engolir o tempo todo. Pronto, é um processo que se controla. E a ausência de saliva na boca, ou seja, a pouca quantidade de saliva na boca é uma patologia? Significa que estamos com uma patologia? É uma alteração fisiológica, sim. De alguma forma influencia na nossa forma de se comportar, na nossa alimentação? Ou é simplesmente não, algo... alimentação não. É mais... Bem, comparando as outras pessoas, ele tem mais probabilidade de desenvolver patologias do foro bucal. Ok. Porque a saliva, pelo seu pH, ajuda muito a controlar a microbiota bucal. Quando estamos perantes a patologias, a bactérias invasivas, é a saliva que nos protege muitas das vezes. Então, quando tu não tens a saliva suficiente para manter a boca hidratada, para ajudar a combater ou a fazer com que não desenvolva as patologias de foro bucal, isso é uma desvantagem para a pessoa, sim. Sim, doutora, como é que funciona o processo de
não sei se chama aplicação, não é? De aparelhos dentários. Hoje em dia temos visto muitos jovens que têm posto aparelhos nas ruas. O que acontece usando aparelho de rua depois? Bem, é um problema muito grave, é mesmo grave, porque o aparelho dentário ou o aparelho ortodôntico, que nós assim chamamos, ele é um tratamento que a pessoa faz, dependendo de como estão os dentes do paciente. Por ser um tratamento, ele movimenta os dentes. Certo. Bem, existem médicas especialistas formadas nesta área especificamente para a colocação de aparelhos. Porque quando movimentamos o dente está instalado no osso. Logo, você movimenta o dente, também está a mexer no osso. Ok. Para essas pessoas que colocam aparelhos assim na rua, correm o risco de perder os dentes todos, porque está a movimentar os dentes sem controle. Muito bem, este foi o podcast de hoje com a doutora Sandra Zola Civi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos os internautas, não é, que deixaram as suas perguntas e foram muito bem respondidas. Espero que estejam satisfeitos com a resposta da nossa querida doutora. Doutora, tem algumas palavras para encerrarmos já? Ok, primeiro agradecer o convite que me foi feito. Muito obrigada por estarem aqui. Aconselhar ao pessoal lá de casa que a saúde bucal faz toda a diferença, porque várias patologias de foro não bucal têm origem da boca. Então, se nós tratamos bem da nossa boca, vamos evitar muitas doenças que afligem outros órgãos do nosso organismo. Então, convido a si e a todos que estão a nos acompanhar que venham fazer as consultas de rotina. Se tiver algum dente que tratar, nós trataremos. Dizer que também atendemos criança, propriamente odontopediatria, e o nosso foco é cuidar de saúde bucal. Estaremos juntos para uma avaliação em breve. Muito obrigada a todos. É isso mesmo. Então, eu convido a todos vocês para que venham fazer uma visita à Kenza Dental. Estamos localizados no Clambá, propriamente no Bloco L. A Kenza Dental é a responsável por cuidar do seu sorriso. É assim que o lema diz, não é? Qual é o lema mesmo? Desculpa. O sorriso é seu, mas o cuidado é nosso. É todo nosso. Muito obrigado. Até breve. Obrigada. Até o próximo podcast. Nos vemos. Até já.